Bom dia, galera. É isso aí. Hoje um jogo normal para o Vasco. E Eurico antigamente falava uma coisa: não tem bicho contra o time do Fluminense. Contra o Fluminense é obrigação de ganhar. Eurico sempre falou isso. Não tem bicho. O Fluminense é obrigação de ganhar. É tanta obrigação de ganhar que eu vou mostrar para você um negócio aqui. Olha só. Quantas vitórias o Vasco tem contra o Fluminense? Quantas vitórias o Fluminense tem contra o Vasco? O Fluminense é freguês do Vasco. Olha quantos gols. Vamos botar aqui mais para cá. O Vasco venceu 149 vezes, enquanto o Fluminense conquistou 121 vitórias. O clássico também conta com 109 empates. Refletindo equilíbrio, não. Não tem equilíbrio. Competitividade, não. O Vasco tem 536 gols e o Fluminense tem 496 gols. Vem cá. É freguês ou não é freguês? Eurico Miranda estava com razão ou não estava com razão que não existe bicho contra o Fluminense? Mas esse vídeo é para esse rapaz aqui. Eu só fiz esse vídeo por causa desse rapaz. Esse tricolor, esse Flucê, ele surtou. Esse Flucê, ele surtou. Ele tá surto, ele surtou. E ele faz até podcast no Charlas. Coitado, ele é uma inveja tão grande com o Vasco da Gama que ele falou um monte de besteira aqui. Vamos lá ver. Olha esse indivíduo aqui. É meu indivíduo. É um garrote do futebol. Olha a cara dele. A carinha dele. Olha só. Olha lá, vamos lá. Ver o que ele falou no início. Mídia toda aí que o Vasco virou o Real Madrid. E assim, a gente tá falando de um time que nos últimos. Peraí. O Vasco virou o Real Madrid. Nenhuma mídia falou isso que o Vasco virou o Real Madrid. Mídia nenhuma falou que o Vasco virou o Real Madrid. Simplesmente o Vasco cresceu de produção. Na janela de transferência do meio do ano, o Vasco contratou certo. Hoje o Vasco tem uma das melhores zagas do Brasil, com este Robson Renan, invejado pelo próprio Fluminense. Que um tal de Dezão aí de um canal aí do Fluminense falou que o Fluminense não conseguiu, o Robert Renan não quis vir para o Fluminense. Engraçado, não quis vir para o Fluminense. Então o Vasco não virou Real Madrid. Impossível, nenhum time do Brasil vai virar Real Madrid. Mas o Vasco vai jogar melhor que o Fluminense. O Vasco está jogando mais que o Fluminense. O Vasco joga mais que o Fluminense. E ele está nervoso com isso, tá agitado com isso. Ele não aceita a mídia elogiar o Vasco. O Fluminense já não tem campo, já não tem torcida, porque o Fluminense não tem torcida. É tanto que hoje, se compraram 500 ingressos, foi muito. O lado do Fluminense vai estar vazio, ó. Pessoal, o lado do Fluminense, o Maracanã vai estar vazio, é por causa da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense que está esvaziando o clássico. Não, mas a torcida do Vasco vai encher, tá comprando a parte. Tô sabendo que a torcida do Vasco está comprando a parte também do Fluminense. Mas vamos lá, deixa ele falar, desabafar. Jogo. Tomou 3-0 do Palmeiras em 20 minutos, que poderia ser 5 ou 6. Peraí, ele não viu o jogo. Realmente o Palmeiras meteu 3-0 em 20 minutos, mas no segundo tempo ele não viu o jogo e depois do 3-0 o Vasco mandou no jogo. O Vasco perdeu logo 3 gols. Perdeu um com o Ryan, um com Andrés, Andrés Gomes, que é o Colômbia, e um com o Coutinho, tudo cara a cara entrando na cara do gol. Já o Vasco era para ter empatado ali. E logo depois o Palmeiras teve uma chance e o Vasco teve outra chance. Ele não viu esse jogo. Vamos lá para outro jogo que ele tá falando. E que jogou contra o Vitória, que tá brigando lá embaixo também. E foi um 4-3, tomou 3 gols do Vitória. E qual o problema de tomar 4-3 do Vitória? Qual o problema? O Vasco ganhou do Vitória. O Vasco ganhou do Vitória. Quanto foi Flamengo e Ceará lá no Castelão? O Flamengo empatou com o Ceará. E o Flucê, que está empatando com todo mundo. Não ganha de ninguém mais. Ganhou de um Atlético Mineiro morto, que qualquer farinha de condão bate no Atlético Mineiro. Qualquer um bate no Atlético Mineiro. Se empurrar o Atlético Mineiro é igual bêbado na ladeira, sai rolando. Pelo amor de Deus. O Botafogo em descendência, falando que ganhou. O Mirassol deu banho de bola no Fluminense. E ele tá falando isso. Quanto o Juventude ganhou com um gol armado. Um gol que nunca marcaram 8 segundos no goleiro. E o goleiro do Mirassol não passou 8 segundos, passou. Se foi 8 segundos, foi muito.
Aí o juiz deu, porque o Fluminense estava empatando aos 100 minutos do segundo tempo. Pô, o Fluminense tem que tentar fazer um gol, tem que fazer alguma coisa. Aí fez um golzinho lá cagado, um golzinho de sorte, que um zagueiro deu uma bicicleta de sorte. Vai lá, de novo, vamos lá. Em São Januário, isso porque o juiz expulsou o zagueiro dele sem motivo nenhum na reta final do jogo, antes dele fazer o quarto gol. E assim, e contra o Fortaleza, o Léo Jardim fez, foram 27 finalizações do Fortaleza. Sim, o Fortaleza veio 27 chutes. Qualquer técnico no segundo tempo, como hoje com -1, hoje é força física com -1. Nenhum time consegue ganhar o outro com -1. Só quando o time joga sem vontade, botar alguma coisa contra o técnico. Como aconteceu com Vitória e Vasco lá, que o Vasco meteu 1-0, o cara expulso e o Vitória virou. O Vasco jogou sem vontade, nem correu em campo. Aí sim, o time consegue virar. Mas no temperatura e pressão, tudo normal aí, meu filho, não ganha. Nenhum time hoje tem que ser um timaço para ganhar outro time que está com 10. E o Vasco fez o quê? O Vasco fez 1-0, jogou normal no primeiro tempo, e segundo tempo, sabendo que ia cansar, recuou o time, certeza absoluta, e jogou porque o Fortaleza tinha que meter gol. O Fortaleza tinha que fazer gol de qualquer jeito. Tinha que fazer gol. E o Vasco, não, eu tenho que fazer gol, tem que jogar inteligência. Vou dar o contra-ataque pro Fortaleza? Eu com -1 vou dar o contra-ataque pro Fortaleza? Ele tá de brincadeira, a carinha dele, a carinha dele, ó, a carinha dele, ó. Estão pontuando, parabéns para o Fernando Diniz e companhia, mas não é esse time todo. O Fluminense tem mais time. Ai, viu, mas olha a pontuação. Fluminense tem mais time, tá de brincadeira, pô. Porra, tá com um zagueiro de 40 anos de idade, tá com um zagueiro esquerdo fraco, tá com um lateral esquerdo que o Flamengo chutou, tá com um lateral direito, o nosso lateral direito é da seleção, tá com cabeça de área Barros, que é revelação do Campeonato Brasileiro. Reclamam toda vez desse Serna aí, fala que é craque, reclamam dele. Reclamam do Knob, fala que é um corredor, é um corredor, ele pensa que tá jogando uma cavalaria. Porra, meu filho. Pô, Garrote do futebol. Aprende, Garrote do futebol. Tu tem que aprender muito, hein, Garrote? Continua falando aí, Garrote. No retorno, se pegar o recorte dos últimos 10 jogos, é a mesma pontuação do Fluminense e do Vasco. Então é uma grande bobeira que todo mundo entrou, porque o Diniz joga o holofote pra cima, quando ele tá indo bem, pontuando, quando ele tá mal, também vai pra baixo. Então tá nesse momento, esse Garrote. Garrote, aprende. Aprende, Garrote. Jogo hoje, não treme, não fuja da televisão, assiste o jogo. E para de tomar teu chopp aí, pô. Vai fazer comentário tomando chopp e falar um monte de besteira. Pô, tomar chopp é bom, pô, mas na hora de fazer comentário não faz. Tu vai falar um monte de besteira, vai falar empolgado, aí fala um monte de besteira, pô. Entendeu? Faz um teu comentário bebendo água. Normal. Agora faz com um chopp na mão, vai falar um monte de besteira. Mas eu tenho pena de vocês. Vamos lá pro jogo hoje à noite. E olha que o presidente do nosso rival falou. Olha só. Dinheiro é garantir as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para pôr meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira, como se você estivesse realmente botando o pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do... Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? É assim, quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Cara, o presidente do Flamengo foi infeliz nas palavras dele, falando que o Vasco se vendeu por causa de 80 milhões. Isso é infelicidade do presidente do Flamengo. O medo é tão grande que ele está falando besteira nas mídias. A respeito do Pedrinho, a respeito do Vasco da Gama, a respeito da torcida do Vasco da Gama, uma falta de respeito muito grande. Espero que ele venha em público pedir desculpa à dona Leila, ao Pedrinho, à instituição Vasco da Gama, aos torcedores do Vasco da Gama, que isso não se faz. Para um presidente que tem uma torcida grande, gigantesca como a do Flamengo, não precisa disso. Pode ter certeza. Seu Bate, pede desculpa à instituição Vasco da Gama, ao Pedrinho, à dona Leila, a todos nós. Porque você precisa pedir desculpa. Até o jogo, hoje, 2-0 Vascão. Valeu!